Meu cunhado trabalhava como motorista na cidade de São Bento do Sapucaí. Ele era motorista de uma cooperativa. Meu cunhado, e fiz com que o caminhão rodasse mais um pouco, porque mais ou menos meia hora depois ele voltou a parar. E coincidentemente, ele parou perto de uma cruz na estrada. Outro defeito. Só que neste segundo defeito que deu, meia hora depois do que tinha dado o primeiro, e eu consegui consertar o primeiro, mas esse segundo eu não pude fazer nada. Era preciso ali trocar uma peça ou mexer numa peça, e eu não tinha a ferramenta para exatamente mexer ali onde estava o problema. Eu sabia onde era o problema, mas eu não tinha a ferramenta para mexer ali. Quando deu um primeiro problema lá atrás, eu resolvi. Mas esse segundo, meia hora depois de ter pego a estrada, meia hora depois ele parou novamente, eu não tinha a ferramenta. Então eu fiquei com o caminhão encostado na beira da estrada. E não muito distante, uma cruz, uma cruzinha na estrada. Geralmente quando se vê uma cruz na estrada, é porque alguém morreu ali. Porque ali é um ponto de identificação de que alguém faleceu ali. E com o caminhão encostado na beira da estrada, esperava que um outro caminhão que passasse, parasse para me dar socorro. Mas estrada de pouco movimento. Escuridão da noite. Fiquei ali esperando que algum outro caminhoneiro passasse e me ajudasse. Altas horas da noite, com fome, não havia onde comprar absolutamente nada ali por perto. Aliás, ali por perto, tudo deserto. Não se via uma lâmpada, uma luz acesa que fosse para dizer que morasse alguém ali, morasse alguém acolá. Tudo escuridão. Deixei uma lanterna no caminhão acesa para assinalar que ali tinha um caminhão parado, se eventualmente um outro passasse. E fiquei esperando. O problema todo era eu ter uma ferramenta que mexesse naquela peça, cuja ferramenta eu não tinha. E sem aquela ferramenta eu não tinha como mexer ali. O primeiro defeito foi fácil, meia hora atrás, alguns quilômetros antes. Agora, nesse segundo defeito que o caminhão deu, eu não tinha a ferramenta necessária para mexer naquela peça. Então eu fiquei esperando, a lanterna acesa. E com a lanterna acesa, dava para se ver, a uma certa distância, aquela cruz. Qualquer pessoa que passa numa estrada, qualquer pessoa que passe e veja uma cruz, sabe que ali aconteceu alguma coisa. Ali morreu alguém. E eu estou ali, aguardando que alguém passasse, que algum caminhão, ou mesmo algum carro de passeio, que me levasse até a cidade mais próxima, onde eu pudesse ou dormir o restante da madrugada e de manhã pegar um mecânico, pegar alguém para vir para me prestar socorro. Mas eu estou ali esperando e nada, deserto total. E quando eu já estava cansado de esperar por alguém, eis que eu começo a ouvir, cobrindo praticamente o seu rosto, sabe, o chapéu cuja aba vem até aqui o nariz, não dá para você ver a pessoa. Esse homem, ao passar por mim, ao se aproximar do caminhão, passando por mim, ele disse:
Boa noite, José. Eu fiquei alerta, eu fiquei assim em sentido de defesa, respondi: boa noite. Qual o motivo, Zé, que você está parado aqui na estrada? Um problema aqui no caminhão. O problema deu um defeito. Há uns quilômetros atrás deu um defeito, eu consegui arrumar. E agora deu um defeito aí, eu preciso de uma ferramenta, mas eu não tenho. Preciso consertar uma peça aí. E este homem, sem mostrar o rosto, com aquele chapéu na cabeça, perguntou: você está com fome, José? Sim. Aliás, estou com muita fome. Mas aqui por perto não tem lugar nenhum, olha. Você vê, está tudo deserto, para que possa se comprar alguma coisa, comer alguma coisa. Não tem nem ninguém que more por aqui por perto. Então eu vou buscar alguma coisa para você comer, José. E virou as costas e saiu por aquela estrada escura e entrou o mato. Bem provavelmente de onde veio. Não dava para se ver de onde veio, mas ele entrou no mato. E pelo jeito ele conhecia bem aquele lugar. Veio no escuro e volta no escuro. Talvez até morasse por aquelas bandas. Só depois que ele saiu dizendo que ia buscar alguma coisa para mim comer, é que algo me chamou a atenção. Mas espera aí, ele está me tratando pelo meu nome, José? Como ele sabe meu nome? Quem é esse homem? Eu nem aqui moro, não conheço ninguém aqui, eu estou de passagem aqui, quebrou meu caminhão aqui. Como é que ele tem me chamado de José? E com uma certa até familiaridade. Boa noite, José. O que fez com que você parasse aqui, José? É o caminhão que quebrou. Está com fome, José? Estou. Então eu vou buscar alguma coisa quentinha para você. José? Como é que ele me conhece? Como é que ele sabe que eu sou o José? Aquilo me deixou intrigado. Não conheço ninguém. Não conheço ninguém naquela região, nada, aliás. Como é que a uma certa hora da noite, da madrugada, alguém aparece e me chama pelo nome? E um outro detalhe, em nenhum momento ele mostrou o rosto, sempre com o chapéu enterrado na cabeça e a aba do chapéu até aqui na altura do nariz. Você olhava assim, dava até um certo medo, um certo receio. Aquilo estava muito estranho. E confesso que eu fiquei com medo e ao mesmo tempo até peguei assim um pedaço de um cano e pensei comigo: seja o que Deus quiser, eu estou aqui. Se vier com graça, se vier com querer roubar alguma coisa, é matar ou morrer. Porque numa escuridão dessa, num lugar desse que eu nem conheço, nem sei, o cara me chama pelo nome, diz que vai buscar uma coisa para eu comer. Eu não sei, eu vou ficar. E fiquei com uma espécie de um ferro na mão, como se fosse um porrete. Alguma coisa eu vou partir para tudo ou nada. Fiquei com medo, sim, eu não tenho vergonha de dizer. Dali a alguns minutos, começo a ouvir os passos novamente. Já aprumei com a barra de ferro. Qualquer coisa eu já vou descer essa barra de ferro. Qualquer coisa que me... Sabe, eu vou descer essa barra de ferro. E vem aquele homem trazendo um prato de comida e uma garrafa de café. E ele disse: eu sei que você gosta de café, José. E está aqui um prato de comida. Tem até um ovo frito, quentinho. Quer dizer, eu segurando aquela barra de ferro, ele me desarmou. Me trouxe uma garrafa de café, um prato de comida, arroz, feijão, um ovo frito. E ainda disse: eu sei que você gosta de café. E como é que ele sabia que eu gosto de café? Pera um pouquinho.
Quem é você? Você que sabe do que eu gosto, você que conhece eu até pelo nome. Quem é você? Ele vira as costas. Ele vira as costas. Ei, quem é você? Ele se voltou a uma certa distância de uns 2 metros e disse: aqui a vida está difícil, José. Eu e minha irmã fomos para o sertão do Paraná. E lá não foi fácil. A ponto da minha irmã pedir para que nós voltássemos aqui para São Bento do Sapucaí. Mas ela ficou meio desmiolada. No desespero, ela acabou colocando veneno na comida. E nós morremos. Quê? O quê? E ele saiu, desapareceu. Eu que já estava dando algumas garfadas na comida, com a fome que eu estava, eu fiquei assustado. Quando o quê? Quis que ele repetisse, ele virou as costas e desapareceu. Eu e minha irmã fomos para o sertão lá do Paraná. E lá não estava nada fácil. A ponto da minha irmã fazer com que a gente voltasse. E aqui a vida não está fácil, José. E com tanto desespero, e ela ficou meio fraca das ideias, meio desmiolada, acabou colocando veneno na comida e nós morremos. Isso ficou martelando na minha cabeça. E nós morremos. E nós morremos? Se ela colocou comida, veneno, ela? Nós morremos? E pensei, será que ele está querendo dizer que essa comida tem veneno? Será que ele pôs veneno na comida, talvez para levar o carro? Aí eu já não quis mais comer, perdi a fome. E fiquei rezando para que aquela comida não tivesse veneno. Inclusive aquele ovo frito que ele falou que eu gostava, eu comi, gostoso mesmo. Mas agora eu não quis mais, eu parei. E o homem desapareceu, e não tem nem como procurar. Agora é rezar para o dia clarear e seja o que Deus quiser, porque não gostei dessa conversa. Quem é esse homem? De onde veio essa comida? E de repente eu escuto atrás de mim: chegou a hora de eu ir embora, José. E logo vai passar alguém para te ajudar. Boa noite, José. Ei! Peraí! O que está acontecendo? Quem é você? Quem é você? Quem é você que sabe que eu gosto de café, que sabe que eu gosto de ovo frito? Quem é você que sabe o meu nome, que é José? Ele para mim tinha desaparecido, quando de repente, atrás de mim assim: chegou a hora de eu ir embora, José. E logo vai passar alguém para te ajudar. Boa noite. Eu fiquei sem respostas. Eu fiquei ali perdido na escuridão, sabe? E dali a pouco, mas não demorou 2 minutos, vejo os faróis de um caminhão. O caminhão que vem vindo, vem vindo. Ei, colega!
Algum problema? Está precisando de ajuda? Sim, claro. Eu estou precisando de ajuda. Me quebrou, sabe? Eu estou precisando de uma ferramenta, estou lá na cidade e tal. Então sobe aqui que eu te dou uma carona. Meio ressabiado, eu subi no caminhão. O motorista com um chapéu enterrado na cabeça e quase que não dava para ver também o rosto dele. Mas nessa hora não é hora de você ficar confabulando, não é hora de você ficar questionando. Eu subi no caminhão e me deixa então em São Bento do Sapucaí. E dali a pouco eu cheguei em São Bento do Sapucaí. Me deixou na entrada da cidade e seguiu pela estrada fora. Alguma coisa está errada nisso tudo. Procurei por uma pensãozinha, todo mundo dormindo, bati na porta. Olha, é o seguinte, meu caminhão quebrou na estrada. Vocês têm uma acomodação para eu passar aí essas horas aqui até o dia amanhecer? Que eu tenho que falar depois com o mecânico aqui na cidade e tal. Aí eu me instalei na pensão, pessoal meio cismado, forasteiro, gente de fora, pessoal muito cismado, meio amedrontado, mas tudo bem. Me arranjaram lá um quarto na pensão e eu pedi para que me chamassem logo que o dia amanhecesse, que eu tinha deixado o caminhão na estrada. E assim que o dia amanheceu, paguei a minha conta no meu quarto na pensão, tomei café e fui atrás de um mecânico. 8 horas o mecânico abriu a oficina, falei para ele do problema e ele seguiu comigo levando a ferramenta. No caminho eu fui conversando com ele. E trocando algumas ideias assim, eu falei, olha, sabe que eu estou desde aí a madrugada com o caminhão parado. E deve ter sido umas 11h30, meia-noite que o caminhão parou, sabe? E aconteceu um fato na estrada, rapaz, que me chama a atenção até agora. Aí o mecânico falou, mas o que aconteceu? É o seguinte, eu estava com fome, esperando que passasse um caminhão na estrada, e nisso uma pessoa saiu, não sei da onde, me chamando pelo nome, perguntando o que tinha acontecido, e dizendo o seguinte, você está com fome? Foi lá, buscou um prato de comida, trouxe café, e depois desapareceu. Eu estou assim, sabe, totalmente transtornado com o que me aconteceu. Eu falo, olha, você não é o primeiro. Mas o que está acontecendo? Ali perto de onde você parou, você está me falando que parou perto da cruzinha na estrada. Ali tem a cruzinha, alguém morreu ali na estrada. Não, não é que morreu ali na estrada. Morreu um pouquinho mais para dentro. É um casebre, devido estar escuro você não viu, mas tem um casebre, tem uma casinha logo ali perto da estrada. Não diga, e aí? Um casal de irmãos. Eu já comecei a ficar estremecido. Um casal de irmãos, disse o mecânico. Um casal de irmãos. Morava aqui na região, foram embora, depois voltaram, e esse casal veio morar nesse casebre de irmãos. E não se sabe o que aconteceu, que a irmã colocou veneno na comida dos dois, e os dois morreram. Mas é verdade isso? O mecânico falou, é verdade. E já disseram que viram um homem de chapéu, com a aba caída assim na testa, que segundo falam é o rapaz, é o irmão. É ele que fica vagando, exatamente nesse pedaço.
Quando chegamos lá, realmente, a uma questão de uns 50 metros da estrada, não dava para se ver na noite, na madrugada, mas estava lá um casebre. Olha lá, o casebre, é aquele casebre. Ali que o casal morreu. Ali que a irmã, já parece que meia fraca das ideias, colocou veneno na comida, os dois morreram. Foi coisa feia. Os dois morreram. Como aqui é um lugar isolado, só foram descobrir quando os urubus já estavam dando volta aqui em cima do casebre. Aí que foram ver o que era e encontraram o casal aí. E essa cruzinha fincada aqui, não é porque alguém morreu na estrada, é por causa deles que morreram ali no casebre, os dois. Colocou veneno na comida dele e na comida dela. Foi quando então esse homem apareceu. Me trouxe café. Ah, isso é impossível. Me trouxe até comida. Não pode ser. E chegando no caminhão, estava lá a garrafinha de café e o prato, com metade da comida ainda no prato, porque eu não comia a outra metade. Porque no meio dessa enterração, de na hora de estar indo embora, nesta última olhada que eu dei para o casebre, ter visto aquele homem. Como a se despedir de mim. Chapéu enterrado na cabeça, a aba na altura aqui da testa, escondendo praticamente o rosto. Acelerei o caminhão e deixei de ser caminhoneiro. Hoje, desde então até os dias de hoje, eu trabalho na prefeitura. Deixei de ser caminhoneiro na prefeitura de São Bento de Sapucaí. Quem mandou a carta? José Paulo Barreto, de Diadema, falando sobre o caso vivido pelo seu cunhado, José de Souza Camargo, conhecido por Rádio Capital. Uma cruzinha na estrada, uma casinha simples a 50 metros. A morte envenenados pela própria irmã, o casal. Mas o mecânico disse: você não é o primeiro. Algumas pessoas já relataram que ao passar por aqui já viram o homem do chapéu. Rádio Capital. Mais uma história. Que a vida, que o além escreveu.